Pronto, meu povo, mais uma aula, né? A gente vai dar continuidade. Na aula passada, a gente falou sobre a introdução, juntos, mudei um pouquinho a configuração, coloquei um pouquinho mais do lado, ficou um pouquinho torto, mas dá para vocês acompanharem melhor, porque eu fico com esse espaço aqui para a gente poder fazer algumas contas hoje, né? Então, hoje é a nossa segunda aula. Aula passada, introdução a conjuntos. E essa aula de agora, igualdade de conjunto, né? Igualdade e outras características, até a gente gastar o nosso tempinho aí de 30 minutos no máximo. A nossa aula vai ter duração de no máximo 30 minutos, ok? Então, igualdade de conjunto, né? Obviamente, dois conjuntos são iguais quando todos os seus elementos são iguais. Então, é necessário que cada um dos seus elementos seja igual ao do outro conjunto. Então, se eu estou comparando o conjunto A e o conjunto B, para que eles sejam iguais, é necessário que cada elemento do A também esteja em B, ou seja, cada elemento que pertence ao conjunto A também pertença ao conjunto B, e vice-versa, né? Todos os elementos do conjunto B também precisam pertencer ao conjunto A, beleza? E aí aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o conjunto A é o conjunto X, tal que X é o número inteiro maior do que menos 2 e menor ou igual a 4. Veja que esse conjunto, deixa eu pegar aqui o piloto, veja que esse conjunto A, é o nosso conjunto A, ele tem os elementos maiores do que menos 2 são inteiros, né? Maiores do que menos 2 então maior do que menos 2 é o menos um, o zero, o 1, o 2, o 3. Só que ele é menor ou igual a 4. Então, eu parei aqui no 3, mas preciso também colocar o 4, porque ele falou que é igual. Veja que todos os elementos do conjunto A também fazem parte do conjunto B que está expresso aqui, gente. Ó. Tá vendo o conjunto B? Então, o conjunto B é também menos um, zero, 2, 3 e 4. Beleza? Significa dizer o quê? Veja que aqui no conjunto A, ele descreveu as características. E aí eu fui lá e expressei os elementos. Mas o conjunto B já está por extenso, ou seja, todos os elementos já estão evidentes. Né? Aqui a gente conclui que o conjunto A é igual ao conjunto B. Então, lembre-se disso. Para que dois conjuntos sejam iguais, é necessário que os seus elementos também sejam iguais. Né? Logo, para que eles sejam diferentes, é necessário que falte apenas um elemento, por exemplo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o conjunto B e tirar o 4, o conjunto A já é diferente do conjunto B. Por quê? Porque tem um elemento que está no B, mas não está, ou melhor, está no A, mas não está no B. Então, para que seja igual todos os elementos, ou seja, a quantidade de elementos tem que ser a mesma e esses valores precisam ser iguais. Logo, se eu colocar o 4 novamente, a gente tem que o conjunto A é igual ao conjunto B. Para ser diferente, basta tirar um elemento, colocar um elemento diferente lá no caminho, que a gente tem a diferença entre conjuntos. Ok? Então, igualdade entre conjuntos e diferença entre conjuntos é super tranquilo. Ó, aqui ele colocou dois elementos, dois conjuntos diferentes. Conjunto A, C, 3, né, os números 3, 5, 7, 9. O conjunto D, ele colocou 2 aqui, acrescentou 2, tá vendo? Logo, esse conjunto C é diferente do conjunto D. Por quê, professor? Porque o número 2 está no D, mas não está no C. Então, para ser igual, todos os elementos têm que estar de um no outro e vice-versa. Tudo bem? Agora vamos falar de conjunto unitário, conjunto vazio
e conjunto universo. Tá? Vamos falar agora desses três conjuntos aqui, para a gente dar prosseguimento. Tudo isso aqui, gente, a gente estudou na nossa aula, né? A gente estava fazendo a introdução e a gente estudou esse conteúdo. Para ter umas. Faltou foco aqui. Vamos tentar melhorar essa situação. Está no automático. Volta já, gente. Volta já. Vê? Chega. Chega, foco. Isso, olha. Quando a gente sai de perto, ele tem foco, mas quando a gente chega perto, já volta o foco, né? Então, aqui, vamos falar do conjunto unitário, né? É um conjunto unitário, é um conjunto que tem um único elemento unitário, né? E é chamado de conjunto unitário. Que é um conjunto vazio, é um conjunto que não tem elemento nenhum. Né? É vazio, não tem nenhum elemento. O número de elementos do conjunto vazio é zero. Ô, professor, e o conjunto que tem o zero? É o vazio? Não, o zero é o número. Então, o zero representa um elemento. Então, se eu tenho lá o conjunto A, por exemplo, aqui, vou colocar o conjunto C, como seu único elemento sendo o zero. Ora, esse conjunto ele não é vazio. Ele possui um elemento. E qual é o seu elemento? O número de elementos dele, do conjunto C, é 1. Ele tem o número zero. Então, o conjunto vazio ele não tem elemento nenhum. Tá? E aí a gente representa isso. Por exemplo, eu colocar um conjunto D, conjunto vazio, eu coloco só duas chaves vazias, ou eu coloco um zero cortado. Tá? Se o conjunto tiver só um elemento, eu vou lá e descrevo esse elemento. O conjunto C é um conjunto unitário e o conjunto D é um conjunto vazio. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos passar aqui mais adiante. O que é o conjunto universo, né? Para a gente fechar essa parte aqui introdutória. O conjunto universo, indicado geralmente por U, é um conjunto mais amplo que pode ser considerado em determinada situação. Ou seja, é aquele ao qual pertencem todos os elementos relacionados ao estudo, né? Um pouquinho mais à frente, a gente vai estudar os conjuntos numéricos, conjunto natural, conjunto de números inteiros, conjunto de números reais, irracionais, enfim. E aí, esses conjuntos, a gente vai chamar de conjunto universo, que é o conjunto que a gente está trabalhando, que é o universo, que é uma situação mais ampla, né? Para o nosso estudo, certo? Por exemplo, essa equação aqui, x ao quadrado igual a 4. O x, com certeza, se eu considerar o conjunto universo como sendo o conjunto dos números naturais, só os naturais, o x aqui seria 2. Então, se eu fizer 2 ao quadrado, o resultado dá 4. Mas, se ao invés de considerar o conjunto universo como sendo o conjunto dos números naturais, eu considerar o conjunto universo como sendo o conjunto dos números inteiros, aí eu já não tenho só uma solução. Eu vou ter duas soluções. Quais são, professor? Primeiro, o 2 ao quadrado, que dá 4 realmente, mas também a gente vai ter o menos 2 ao quadrado. Então, quando eu tenho um conjunto universo, por exemplo, vou voltar aqui. Eu tenho x ao quadrado igual a 4. Se eu considerar o meu conjunto universo como sendo os naturais, essa equação só tem uma única solução, que é x igual a raiz quadrada de 4, x é igual a 2. Então, só vou ter uma solução. Conjunto universo natural. Agora, se ao invés de considerar o conjunto do universo dos naturais nessa equação, eu considerar o conjunto do universo como sendo os inteiros, que são os números negativos e positivos, aí já muda de figura, porque eu vou ter duas opções. Eu vou ter x igual a mais ou menos, são dois valores, um positivo e outro negativo, da raiz de 4. Logo, x vai ser mais ou menos 2. Então, existem duas soluções. Então, o conjunto de solução aqui, conjunto de solução, no caso do universo e seus naturais, eu só tenho 2. E no caso do universo e seus inteiros,
eu tenho o conjunto solução como sendo dois elementos, o menos 2 e o 2. Esses dois elementos satisfazem essa equação. Beleza? Então, o conjunto universo ele influencia na nossa resposta. Ah, professor, e como que eu utilizo isso? Veja, por exemplo, se a gente estiver falando de uma medida, a medida ela é um número natural. Se eu for medir, ela sempre vai ser positiva, vamos dizer assim, né? Vai ser sempre uma medida positiva. Então, eu vou considerar o conjunto do universo sendo um conjunto de números naturais, medindo, contando, né, de repente, certo? Então, eu tenho os números naturais. Mas, se eu estiver falando de uma equação que eu posso utilizar valores negativos, como a temperatura, por exemplo, aí eu já posso considerar o conjunto do universo como sendo um conjunto de números inteiros, porque eu tenho menos 2 graus e mais 2 graus. Beleza? Isso vai depender muito do contexto no qual o problema está inserido. Ok? Vamos refazer aqueles exercícios que a gente fez na aula, né, que foi muito proveitoso, sobre igualdade de conjuntos. Tá? Esse exercício certo tem que responder, mas vamos responder novamente para deixar registrado, né? Ó, determine quais conjuntos são iguais. Veja que agora ele não tem soluções. Vai responder e vai descobrir quais são os conjuntos que são iguais. Né? O conjunto A. Conjuntos. Vamos lá, deixa eu separar aqui o quadro. A gente apagou o pronome. Então, o conjunto A. Vamos descrever os seus elementos, para a gente poder ver se realmente é igual. A gente só consegue ver se é igual se conseguir descrever os elementos, tá? Então, o conjunto A é x, tal que x é um número inteiro maior do que 1. Número inteiro maior do que 1, tranquilo, maior do que 1, então é 2, 3, 4, 5, 6, etc. Beleza? É um número em conjunto infinito aí, tranquilo. Conjunto B, x, tal que x é um número inteiro com x ao quadrado igual a 49. Ele é um número o quê? Inteiro. Então, da mesma maneira que a gente fez aqui com 2, cadê o 2? Como ele é inteiro, eu vou ter duas opções aqui, né? Então, o conjunto B, vou botar aqui para a gente resolver essa equação. Conjunto B tem x ao quadrado igual a 49. Como ele está falando que é inteiro, ou seja, pode ser negativo ou positivo, eu vou pegar e vou passar a raiz como sendo mais ou menos. Então, x é mais ou menos a raiz de 49. X é igual a mais ou menos 7. Então, o conjunto B é menos 7 e 7. Entendeu? Então, consegui descrever os elementos do conjunto B. Conjunto C é x tal que x é um número natural negativo. Opa, peraí. Número natural pressupõe que ele é positivo. Então, veja que essa afirmação ela é falsa. Se é uma afirmação falsa, significa que não existe nenhum elemento que obedece a essas características. Ou seja, se um número natural, por si só, já é positivo. E ele fala que é negativo, então não existe nenhum número natural negativo. Logo, o conjunto C é um conjunto vazio. Então, sempre que eu quiser descrever um conjunto vazio, eu vou falar o quê? Vou falar uma mentira, vou falar uma negação, algo que não existe. Porque você não consegue encontrar nenhum elemento que se encaixa nessas características. Né? Conjunto D é x, tal que x é um número inteiro, ó, inteiro. Aí eu tenho uma equação. A gente vai resolver essa equação, como a gente resolveu na sala de aula. Isso aqui é uma equação do segundo grau. A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, certo? Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. O bom é que a gente deixou isso registrado e vai ficar aí para a gente poder consultar no futuro, né? Então, conjunto B. Vamos resolver a seguinte equação, né? Essa equação é equação incompleta, então a gente conseguiu resolver rapidinho. Só que a equação do conjunto D é uma equação completa. Então é bom a gente fazer utilizando a fórmula de Bhaskara. Deixar isso aqui registrado. Veja só, como é que a gente utiliza a Bhaskara, né?
A gente vai usar os coeficientes dessa equação. Essa equação é do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Dando A aqui, esse A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. Então, quando não tem nada aqui na frente, significa que o coeficiente é 1. Então, eu já sei que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Aí eu tenho A, B e C. Aí eu vou utilizar a fórmula do delta para descobrir se ele tem solução ou não. Então, vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B, professor? Está aqui. Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado menos 4. Veja que esse menos 4 não muda, tá? Independente do A, do B e do C, esse menos 4 permanece aqui. E aí, agora o valor do A é 1 e o valor do C é 6. Veja que menos 5 ao quadrado dá 25. E 4 vezes 6 dá 24. Veja que eu pulei logo o 1. Por quê? Porque 4 vezes 1 é 4, né, gente? Então, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, ficou 25 menos, menos 24. Logo, qual é o meu delta? Delta vale 1. Certo? E a gente lembra lá do nono ano, né? E quando o delta é positivo, significa que existem duas soluções para essa equação. Existem duas soluções. Existem duas raízes. Se o delta, quando eu calcular, se o delta desse negativo, aí significava que não tinha solução nenhuma, porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Tá vendo que aqui a gente vai colocar na raiz? Então, não existe raiz quadrada de um número negativo. Logo, a gente não tem solução real. Tá? Mas poderia acontecer o delta dar zero. Então, o delta dar zero significa que a gente tem uma única solução dupla, digamos assim. É uma raiz só. Só existe uma raiz. Então, repetindo. Se for zero, só tem uma raiz. Se for positivo, tem duas raízes. Se for negativo, não tem raiz nenhuma. Aí agora, a gente já sabe que temos duas raízes. Vamos resolver usando a fórmula do Bhaskara. Né? Vou colocar a fórmula do Bhaskara aqui do lado. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. A gente substitui os valores. Então, eu tenho aqui x é igual a menos b. Veja que esse menos é da fórmula, ele não muda. Então, menos. Agora eu escrevo b. B é menos mais ou menos, raiz quadrada do delta, que a gente calculou que deu 1, dividido, né? Dividido por 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes 1. 2 vezes A é 2 vezes 1. Aí ficou fácil, galera. Porque agora é só fazer o joguinho de sinal, resolver raiz, pronto. Ó. Menos e menos dá mais, então x é igual a 5, positivo. Né? Aqui, esse mais ou menos continua, que é ele que vai fazer a mágica acontecer, ou seja, que vai dar duas raízes para a gente. Então, eu vou manter o mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Pronto. Agora eu já tenho as minhas, digamos assim, todas as contas que eu precisava fazer até aqui foi completo, foi concluída. Agora está faltando o quê? Só no momento a gente vai usar o mais, então vai ficar assim, que a gente chama de x1, né? Eu vou botar x1. Vai ser 5 mais 1 dividido por 2. E no segundo momento a gente vai usar x, no caso menos. Agora, x2 vai ser 5 menos 1 dividido por 2. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó.
5 mais 1 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Essa é a primeira solução. A segunda. 5 menos 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, qual é o meu conjunto de solução, tendo em vista que esse conjunto é um número inteiro, ou seja, pode ser positivo ou negativo? Eu tenho as soluções, pelas minhas contas, meu conjunto de solução, que é o conjunto D. Deixa eu botar aqui o conjunto D. Esses elementos serão 2 e 3. Essas são as soluções do conjunto D. Eu tenho o conjunto A, conjunto B, conjunto C e o conjunto B. Tá bom? Agora vamos comparar, né? Porque os outros eles já estão expressos. Já, a gente já consegue ver os elementos. Então agora a gente já consegue dizer a igualdade, né? Por exemplo, o conjunto A é igual ao conjunto G. O conjunto A a gente já consegue responder. A questão 7. Então, 7 é solução. Vamos lá. Então, o conjunto A, ele está vendo que ela é igual ao conjunto G. Olha aqui. Eu escrevi até o 6, ele só escreveu até o 4, mas como tem 3 pontinhos, pode continuar. O conjunto A é igual ao conjunto G. O conjunto B é menos 7 de 7. Ele é igual ao conjunto H. Está vendo aqui, gente? Então, o conjunto B é igual ao conjunto H. O conjunto C é igual ao conjunto E. Aqui, fala assim. C é igual ao conjunto E. O conjunto F é igual ao conjunto D. 2 e 3. 2 e 3. O D é igual. Um exercício bem simples, mas que serviu para a gente relembrar a fórmula de Bhaskara, né? A equação de Bhaskara, dela, alguns conceitos, e também trabalhou a igualdade entre os conjuntos. Ok, galera? Então, esse foi o exercício 7. A gente fez ele em sala de aula. Vamos continuar. Aí a gente vai dar um prosseguimento e vai passar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Aí vocês pegam um livro, respondem, e a gente dá prosseguimento na próxima aula, respondendo, talvez, essas questões também. Ok? Vamos ver aqui a questão 8. Questão 8. Questão 8. Classifique como verdadeiro ou falso, né? Então, para saber se é verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações. Escreva as falsas corrigindo-as. Tá? Então, no caso, para falar se for falso, a gente vai responder novamente, colocando a situação correta. Então, deixa eu apagar aqui essa parte para a gente poder responder a questão 8. A questão 8, né, gente? São dúvidas. Bom? Espero que vocês estejam gostando. Espero que seja suficiente aí essa partezinha para vocês poderem compreender bem o assunto. Ó, conjunto A é x, que x é primo, e ele está entre 14, ou seja, o x é maior ou igual a 14 e menor do que 17. Então, ele está entre 14 e 17, né? Menor do que 17, no caso. Ou igual a 14. Então, A é vazio. Vamos ver. Quais são os números primos? São aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Eu sei que, vamos lá, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo. Beleza? Depois do 11, a gente tem o 13. Está bem pertinho do 14, não passou ainda. Mas depois do 14, vai ser o número primo que a gente tem entre o 14 e o 17. A gente tem algum? Vamos lá, vamos pensar. O 15 é primo? Não. 14 também não, porque dá para dividir por 2. O 15 também não, porque dá para dividir por 3. Ou por 5.
O 16 é primo? Não. O único número primo que é par é o 2. É o único. O 17, ou o 16 não é primo porque é par e o 17 é menor. Então, esse conjunto, sim, ele é vazio. Veja que não existe nenhum número que seja primo, que esteja entre o 14 e o 17. Porque o 17 é primo, mas antes dele, não. O 16 não é primo, o 15 não é primo e o 14 não é primo. Então, conjunto A. Conjunto A é realmente vazio. Não tem nenhum nível de primo. Então, isso aqui é verdade. Todo, todo conjunto unitário, afirmação B. Todo conjunto unitário possui mais de um elemento. Tira. Todo conjunto unitário possui apenas um elemento. Não tem mais de um. Um conjunto unitário, ele só tem um elemento. Concorda comigo? Unitário, só tem um elemento. Então, já corrigi aí. Essa afirmação é falsa. A correção é possui apenas um elemento. A equação 3x mais 20 igual a zero não possui solução no conjunto diverso dos naturais. Vamos verificar essa letra C. Então, questão ruim, letra C. E aqui, eu tenho 3x mais 20 igual a zero. Será que ela possui? Será que essa questão possui solução? Vamos ver. Então, se eu passar o 20 para cá, vai ficar 3x igual a menos 20. Né? Vai ficar agora x igual a menos 20 dividido por 3. Essa solução, ela é natural? Ela é um número natural? Não, né? Porque se eu dividir 20 por 3, não vai dar um número natural. Então, não é uma divisão natural. Ou seja, essa letra C é verdadeira, não possui número natural. Né? E para a gente finalizar, pessoal, a questão 9, né? Vamos refazer aqui a questão 9 e fecha a aula de hoje, tá bom? Então, vamos resolver mais uma equação e a gente fecha. Foi bom que nessa questão a gente ficou com duas equações do segundo grau resolvidas aí, né? Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu uma vez. Então, aqui o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 3. A gente vai calcular o delta agora. Delta é B ao quadrado menos 4AC. E a gente tem que o delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Vamos substituir o B, o A e o C. Menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui dá mais 12, pessoal, porque ó, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar menos com menos, mais 12. Então, veja que o nosso delta é 16. Significa o quê, pessoal? A gente vai ter duas soluções para esse conjunto, tá? Inteiro, no caso, soluções racionais, né? Reais. Então, a gente vai ter aqui agora x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Agora, a gente continua substituindo os valores. Ou seja, menos 2, que é o b, mais ou menos raiz de delta, que é o 16, dividido por 2 vezes 1, que é o A. Agora, a gente tem que o x, menos e menos dá mais,
mais ou menos. Raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4, dividido por 2. E agora a gente finaliza, né? Separando em dois valores. X1. Aí eu uso a soma, então 2 mais 4 dividido por 2, que vai ficar 6 dividido por 2, que é 3. E o x2, que eu tirar esse parágrafo daqui, x2 vai ser 2 menos 4 dividido por 2. Veja que 2 menos 4 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2. Nesse caso, dá menos 1. Então, meu conjunto, né, que tem solução, quais são as soluções? Já que ele não está dando nome, vamos chamar de conjunto de solução. Vai ser menos 1 e... Deixa eu sacar esse apagador só para aparecer. E o 3. Esse é o meu conjunto de soluções. Menos 1 em 3. Certo? Aí ele pergunta, deixa eu olhar esse aqui. Ele está perguntando aqui. Vamos ver o que ele quer saber. Em qual dos conjuntos do universo a equação a gente resolveu? Tem lá solução menos 1 em 3. Tem duas soluções. Ó. Esse conjunto do universo ela só tem uma, né? Que é o 3. Esse conjunto do universo ela só tem um, que é o menos 1. Nesse conjunto do universo ela só tem um, que é o 3. Então, a resposta correta é a letra D. Conjunto do universo tem o 3 e tem o menos 1. Então, a resposta é a letra D. Certo, gente? Então, o menos 1 e o 3 é o conjunto do universo que tem duas soluções para a minha equação. Beleza, pessoal? Então, essa aula foi sobre igualdade de conjunto, conjunto unitário e conjunto universo. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau.